Nós vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir em João capítulo 3. E nós vamos falar hoje de novo sobre o novo nascimento, né? Essa semana me ligou um irmão. Ele estava lá em Vargem Grande Paulista. Onde é Vargem Grande Paulista? É para lá da Zona Sul, é isso? Cotia. É. Então, você acredita que aquela rádio que a gente tem uma programação lá, chega naquele lugar? Ele me ligou de lá, ele falou, é que o telefone da igreja, né? Eu falei, da igreja, pode falar. Pastor, eu ouvi uma palavra que eu estou há 15 anos na igreja, presta atenção nisso, 15 anos. E ele falou assim, pastor, eu nunca tinha ouvido um ensino sobre nascer de novo. Ele parecia assim um tipo de português, o jeito que ele falava, né? Eu falei, meu irmão, você nunca ouviu? Então eu ouvi. Eu estou encantado com esse negócio de nascer de novo. Aí eu pensei assim, mal ele sabe que na minha igreja as pessoas já ouviram isso umas 100 vezes. E tem alguns que não entenderam ainda. Então eu fico pensando, como tem gente com sede desse arroz com feijão que a gente prega aqui. Com sede dessas coisas, né? E como nós estamos falando do Evangelho, que é o poder de Deus, vamos abordar esse assunto hoje. Então vamos ler João capítulo 3, né? Versículos 1 a 12. Vamos ler com bastante calma. Que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi. Rabi quer dizer mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Olha bem essa resposta aqui. Durante anos eu li isso, não via o que era isso, não via. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Presta atenção. Se você ouviu isso 100 vezes, liga a tua mente agora. Se alguém não nascer de novo, o que vai acontecer? Não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, olha o que ele tinha na mente sobre nascer de novo. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. E agora ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo, com letra maiúscula, essa pessoa é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Olha o que Jesus fala. Acudiu Jesus: você é mestre em Israel, tu és mestre. Ele ensinava e não compreende essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, então nascer de novo é uma coisa terrena. Não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Até aí. Agora vamos para Romanos, né? 1. Romanos 1, 16 e 17. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela na lei, no Velho Testamento, não, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo
O que foi justificado no Evangelho, como ele vai viver? Ele vai viver pela sua própria fé. Vamos orar. Pai querido, aquele irmão ligou lá de longe. Ele estava dizendo que estava encantado, ele nunca tinha ouvido falar sobre o novo nascimento, Senhor. Mas Jesus disse: se alguém não nascer de novo, nunca terá uma visão do reino de Deus, também não entrará no reino de Deus. E ele fala: o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu de novo do Espírito Santo, agora é Espírito. Assim, abre o nosso entendimento, Senhor. Essas palavras simples venham ser vida dentro de nós, vida dentro das minhas irmãs, dos meus irmãos. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho. Então, dá uma paradinha aqui. Abra lá em Gálatas, para você entender a profundidade que Paulo tem no Evangelho. Ele escreveu metade do Novo Testamento, e o Evangelho é revelado profundamente nas cartas de Paulo. Nenhum dos outros escritores do Novo Testamento foi tão profundo no Evangelho como Paulo foi. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele diz assim. Primeiro ele fala no versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o que é uma revelação? É Deus fazer um homem conhecer alguma coisa dele, que o homem por si mesmo nunca teria poder para conhecer. Então tem coisas que nós nunca vamos conhecer de Deus, se Deus não revelar, não abrir o nosso espírito, para que a gente possa entender. Nós vamos ver as coisas que nem... Antigamente tinha aquelas máquinas, né, de fotográficas, tinha aquele filme, você punha lá o Kodak, né? Aí você tirava aquilo, precisava pôr contra o sol, contra a luz, para ver uma sombrinha, né? Mas quando levava lá no laboratório, ele trazia aquilo para fora, revelava, você vê aquela fotografia bonita, né? Então nós somos assim, a gente vê só um filme escuro, uma coisa escura da coisa. Às vezes não entendemos direito, mas quando Deus revela, então você vai ver uma imagem diferente. Então eu não posso conhecer a profundidade do Evangelho, as coisas do Evangelho, se não for por revelação. Então revelação é Deus, ele faz o homem conhecer aquilo que a mente dele, por mais que ele se esforce, ele jamais poderia conhecer. Então quando você encontra esses remédios, você vê os homens descobrindo cura para isso, cura para aquilo. Eles passam por um processo de experiência em animais e vão descobrindo novas formas, descobrindo na medicina, na ciência. Não pense que é a capacidade mental, que eles são inteligentes e chegam lá. É o próprio Deus que vai abrindo entendimento, que eles vão descobrindo remédios novos, descobrindo fórmulas novas, se aprofundando na medicina, na ciência. É o próprio Deus que vai abrindo ali, vai abençoando eles naquelas pesquisas, para que eles descubram essas coisas excelentes que nós temos visto nos dias de hoje. Então o que é a revelação? Deus faz a gente conhecer uma coisa dele, do reino dele, que o homem por si próprio não conhece. Se Deus não revelar, eu nunca vou entender. Então Paulo fala: o evangelho que eu recebi não veio de homem, não é um evangelho humano, elaborado por uma religião, elaborado por uma mente humana, por uma imagem.
por um feitiço. Não, não. Não aprendi de homem algum. Como eu vim conhecer o Evangelho? Por revelação. Então Jesus Cristo abriu o entendimento de Paulo e fez ele enxergar o Evangelho. É por isso que ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então é um poder de Deus direcionado a quê? Para a salvação de quem acredita no Evangelho. Então o que é a palavra salvação? Traga ela para a tua vida. E alguém que foi liberto, já foi da condenação eterna, não entra mais em juízo. Alguém que foi tirado da prisão, do cativeiro, da destruição, libertado da mão do diabo. Essa é a primeira etapa da salvação. A salvação começa nessa vida. E por fim, quando ele deixar o corpo, ele foi promovido. Ele vai herdar a vida eterna. Então o Evangelho é o poder de Deus que me tira da condenação eterna, que me liberta da mão do diabo, liberta das prisões que eu vivia, me liberta do cativeiro, e por fim eu vou herdar a vida eterna. Eu já sou salvo agora. Se eu digo que sou salvo, então isso já se cumpriu na minha vida, e quando eu creio, eu descubro o Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. E onde eu encontro a justiça de Deus? A justiça de Deus eu encontro no Evangelho. Então o Evangelho são as boas novas de grande alegria, as boas notícias que libertam o homem, que fazem ele nascer de novo, que mostram o reino de Deus para ele. E uma delas, que nós estamos falando várias nos domingos, é o que nós lemos aqui, o novo nascimento. Se você for procurar no Velho Testamento, ninguém nascia de novo, porque o preço do pecado não havia sido pago. Mas no Novo Testamento, o homem tem a possibilidade de nascer de novo. É a coisa mais linda do Evangelho. Então vem Nicodemos, um religioso e mestre, um dos principais. Para você ser um dos principais dos judeus, você tem que conhecer a lei detalhe por detalhe. Para você ser um mestre entre judeus, você precisava ser uma pessoa de alto gabarito, de muito conhecimento religioso, para ser um dos principais. Então essa pessoa vem procurar Jesus, ela é religiosa, ela está debaixo da lei, ela está debaixo do Velho Testamento. Ela vem de noite procurar Jesus e fala: sabemos que você é mestre, e você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. O que Jesus disse para um mestre, para alguém de alto nível no judaísmo? O que ele diz? Ele fala isso: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Então essa é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Eu posso ser atraído para a igreja porque alguém disse que eu estou desempregado, se eu for lá eu vou arrumar um emprego. Eu posso ser atraído para uma igreja por cura. Eu estou meio torto aqui e eu vou lá, alguém disse que eu vou ser curado. Eu posso ser atraído por uma igreja, eu estou com um problema familiar com alguém da família, então aí eu vou lá porque alguém prometeu que se eu for lá vai ser beneficiado ele. Hoje existem tantas coisas que atraem as pessoas para a igreja, e essas pessoas vão para a igreja, mas se elas não entenderem o Evangelho, elas nunca vão nascer de novo. Elas não têm uma visão do que é o reino de Deus. São pessoas interessadas em obter resultados nesta vida, mas sem nenhuma visão de Deus, sem nenhuma visão do reino de Deus. Então, se a pessoa não nascer de novo, ela não compreende o Evangelho, ela não compreende quem é Jesus. Ela pode vir na igreja e achar uma chateação, ela vai ser atraída por outras coisas, ela não tem uma visão do reino de Deus. Então a coisa mais importante é nascer de novo. Agora, por que nascer de novo? Eu não vou explicar tudo de novo, as mesmas coisas. Em Gênesis capítulo 3, o homem pecou. Deus disse para ele: se você comer do fruto, você vai morrer. E você sabe que o homem foi,
comeu do fruto e ele morreu e continuou vivo. Ele morreu lá no espírito, por dentro. O homem morreu por dentro. Aquela parte chamada espírito que se comunicava com Deus, que trazia a imagem, semelhança de Deus, morreu. Ela morreu quando se tornou pecadora. A alma do homem e o corpo do homem passaram por um processo de destruição. E o homem morreu por dentro, mas ele continuou vivo externamente do lado de fora. Então, isso passou para toda a raça humana. Toda a raça humana nasce, ela nasce morta por dentro, destruída por dentro, morta no espírito. Ela não tem uma parte chamada espírito que se comunica com o mundo de Deus. Por isso que ela vai ser atraída para viver na idolatria, ela vai ser atraída a crer em qualquer coisa, ela é atraída para a feitiçaria. Existe uma sede no coração do homem que é morto por dentro, para alguma coisa de Deus. Então ele vai acreditar em tudo. Ele vai ser católico, mas vai um pouquinho na macumba e vai um pouquinho no espiritismo. Ele pode ser, sei lá, qualquer religião, ele vai um pouquinho para o lado, ele é um pouquinho de tudo. Ele vai ser atraído a uma cigana ler suas mãos. Ele vai ser atraído a ir na benzedeira do bairro. Você já foi na benzedeira do bairro? Uma vez eu fui. Estava lá, vai lá ter a benzedeira. Geralmente é a Dona Maria, né? Aí eu fui lá, ela senta aqui, ela me veio com uma faca desse tamanho. Me segurei. Aí ela passou a faca assim, 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 me benzeu. Eu saí de lá benzido. Eu tinha uma tia que veio em casa um dia, eu estou com uma febre, criança. Uma febre alta, minha cabeça fazia até assim, ó. Eu deitava na cama, parecia que o teto abaixava, estava mal mesmo. Aí ela veio lá, fez umas coisinhas na minha testa e tal, virou nas minhas costas lá e me benzeu. Eu achava aquilo bom, minha mãe fazia, todo mundo fazia, era benzedeira. Vai ser atraído fácil por isso. Vai ser atraído fácil para uma igreja evangélica que não prega evangelho, para prosperar, para vencer tudo. Vai ser. Por isso que os homens criam deuses toda a vida, criam um monte de imagens, um monte de santo. Tem um santo para cada... Já não tem mais dia para tanto santo. E cada vez tem mais santo. Vocês estão entendendo? Então, o homem morto por dentro, ele é atraído pelo feitiço, por qualquer religião, qualquer coisa. Basta mostrar que aquilo vai resolver algum problema dele, ele é capaz de ir. Você não foi um pouquinho na macumba? Eu fui na macumba, no espiritismo, no catolicismo, que mais? Tudo que eu passei por todo lugar quando eu era jovem, né? Todos nós somos assim, religiosos. Então o homem morto por dentro, ele cria deuses, ele imagina deuses, e ele tem uma atração com as coisas misteriosas. Quem não nasceu de novo é atraído pelo misticismo, por aquilo que é oculto, porque a carne tem uma obra chamada feitiçaria, e a carne gosta de feitiçaria. Ela gosta de se envolver um pouco com as trevas, com seres espirituais que ele não conhece, né? Eu lembro lá, tinha um colega meu, aí ele deitava no cantinho assim, e ficava assim, daqui a pouco ele começava. Eu falei, nossa, caramba, daqui a pouco mudava a voz, era outra pessoa. Aí ele vinha assim, prometia que ia arrumar uma mulher bonita, gente. Bastava acender uma velinha lá, dar uma manga para ele, que era um caboclo lá que eles falavam. Prometia coisas, que a carne é feiticeira. A carne é atraída para as coisas ocultas, misteriosas. Você pode ver que no meio pentecostal existe uma grande atração por aquela mulher que fecha os olhos, faz meio assim e vai revelar. Todo mundo corre atrás dela. A pessoa pode ter um pastor, mas de vez em quando ela vai lá. Deus mostrou alguma coisinha para você? Eu estou assim com um probleminha. Aí ela... É atraído, porque a carne é feiticeira. A carne é feiticeira, gente. Gosta dessas coisas. Mas a pessoa só será livre disso se ela nascer de novo. Quando o homem pecou, morreu por dentro. Ele tem uma morte interior, um vazio dentro dele enorme, muito grande. Muito grande. E ele vai ser atraído para tudo quanto é Deus que existe.
Mas só quando ele encontra Jesus e nasce de novo, nasce dentro dele um novo ser, um espírito novo é dado para ele. Então, a partir daí, ele vai ter revelação de Deus, compreensão de Deus, ele vai ter um sentimento de Deus e a Bíblia vai se abrir diante dele. Então, eu posso pegar uma criança, levá-la na igreja uma vida inteira, ela cantar a florzinha de Jesus e vir na igreja enquanto a gente tem domínio sobre os filhos, eles vêm. Mas se eles não nascer de novo, eles vão crescer, eles vão fazer tudo o contrário do que a gente imaginava. Vão fazer. A pessoa pode vir na igreja atrás de um monte de coisa, pode ser até um obreiro. Mas se ela não nasceu de novo, ela tem um período, ela vai ficar alguns anos na igreja, depois a vida dela vai melhorar e ela vai voltar para trás. Vai voltar, porque não nasceu de novo. A pessoa pode vir na igreja, querer até fazer a obra de Deus, fazer um montão de coisas, até ajudar a igreja, eu conheço vários assim. Mas depois de um tempo vai caindo na monotonia, ele vai caindo naquele vazio que ele não nasceu de novo. Ele vai falar assim, não, Deus está comigo, tudo bem. Mas ele vai voltar para trás, a ser aquilo que ele era, tudo de novo, ele vai voltar. É uma questão de tempo. Então, quando a pessoa está fragilizada, ela procura Deus para resolver isso, resolver aquilo. Vem na igreja evangélica, quer oração, quer campanha, quer que ora, quer que revela. Mas se não nasceu de novo, depois que passou toda essa fase da vida dele, ele vai regredindo, ele não percebe, ele vai sumindo da igreja, sumindo. Quando ele menos percebe aquilo que ele praticava antes, ele voltou a praticar. Porque ele nunca nasceu de novo. Várias pessoas que estiveram entre nós, eu falei assim para eles, vocês precisam nascer de novo. Um deles olhou para mim, nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Não, ficou bravo comigo, foi embora, foi pregar o evangelho. E hoje está preso dentro de um quarto com depressão, não sai nem de dentro de um quarto da casa. Não quis ouvir o que era nascer de novo. Então é muito importante nascer de novo. A pessoa pode ir na igreja, ser obreiro, participar das células, fazer mil e uma coisa, até pregar o evangelho, mas tem um período. Se não nasceu de novo, não aguenta, volta para trás, não suporta, porque só suporta andar na verdadeira vida e consegue andar anos e décadas quem é nascido de novo. Quem não é, o pavio é curto, vai ficar 1 ano, 2, 3, 4, 5, e não consegue permanecer, porque nunca viu o reino de Deus e nunca entrou no reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então Nicodemos vai procurar Jesus, fala, você é mestre, Deus está com você. E agora ele fala para um homem que tem um profundo conhecimento. Se você não nascer, se não acontecer isso dentro de você, você não vê o reino de Deus e também não entra no reino de Deus. Agora, o que é que faz uma pessoa nascer de novo? É o conhecimento do evangelho, é Jesus Cristo. Então vamos ler alguns textos, vamos ler. Você já sabe bem isso, vamos lá, João capítulo 1, você está em João 3, volta uma página aí, já está lá. Vamos ler versículo 10 em diante. O verbo estava no mundo, falando a respeito de Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então não é uma questão de aceitar Jesus, aceita Jesus, aceita, mas é uma questão de receber. Eu lembro que no tempo passado, todo final do quem quer aceitar Jesus vem na frente. Então a pessoa vinha, você tem que aceitar Jesus, põe a mão na cabeça dele, aceita Jesus, aceita. Agora eu nunca vi ninguém do Novo Testamento, nenhum dos apóstolos falar assim, vou fazer um apelo, quem quer aceitar Jesus? Nunca vi um apelo. Eu nunca vi. Agora eu vejo em Atos dos Apóstolos, quando Pedro pregou, as próprias pessoas falando assim, o que nós vamos fazer? Vocês têm que se arrepender, ser batizados, vocês vão receber o Espírito Santo. E
Eu vejo isso, eu vejo quando o Espírito Santo age, você não precisa ficar implorando, vem aqui na frente, quem quer aceitar, se você morrer você vai para o inferno, você trouxe alguém, pega na mão dele, tudo isso é a carne tentando converter alguém. Agora, quando acontece a coisa, a pessoa por si só, ela nasce de novo. Você pode estar sentado aí, eu não apelo para nada, que você entendeu o Evangelho, nascer de novo aí, sem que eu saiba, mas dentro de você aconteceu o novo nascimento. A partir deste dia você começa a entender o reino de Deus, começa a enxergar o reino de Deus, começa a ter algo aqui dentro. O Espírito testifica, mostra aqui dentro que você é um filho. Por isso o novo nascimento é a coisa mais urgente na vida de uma pessoa, mais do que milagre, mais do que prosperar, mais do que... Porque se não aconteceu isso, não vê o reino, não entra no reino, não entra no reino. Pode viver 10 anos dentro de uma igreja, se não nasceu de novo, não entra no reino. Fez tudo que a igreja fazia e ainda está perdido, não entrou no reino. A víborazinha está lá, está lá. Versículo de número 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a primeira coisa, eu preciso receber Jesus. Não basta uma oraçãozinha, aceito Jesus, amém. Não, não é isso. O que é receber Jesus? Primeiro, tem muito tipo de Jesus sendo pregado hoje. Tem um Jesus que é o curandeiro, tem o Jesus que é o empresário, tem o Jesus que é o meio feiticeiro, tem o Jesus que vai resolver o problema de todo mundo. Então tem um monte de Jesus sendo pregado. Ele vai te dar um emprego, ele vai te prosperar, um montão de coisa, né? Mas por que existe Jesus Cristo? Por que existe essa palavra Cristo do lado? O Cristo é aquele que viria ao mundo, queria padecer, queria vir na cruz, queria ser pregado, iria levar o nosso pecado na cruz. Esse é Jesus Cristo, o Cristo. O Cristo. Então a pessoa, para nascer de novo, ela tem que crer nesse Jesus, o Cristo. Entender a obra da cruz, crer naquilo que aconteceu na cruz. Não é que ele vai resolver o problema, não é que ele vai dar um emprego, não é essa a proposta do Evangelho. Isso é uma coisa que vem depois, mas é crer que naquilo que ele fez na cruz é suficiente. Através disso, de eu ter essa visão, é que eu vou nascer de novo. Então eu preciso conhecer Jesus assim. Preciso nascer por dentro, acontecer aqui dentro de mim. É a coisa mais importante. Antigamente eu pensava que todo mundo era salvo, mas quando eu vim entender mais claramente o novo nascimento, eu vi que uma boa parte dos que estão na igreja ainda não nasceram de novo. Eles não nasceram de novo. Então o que Jesus disse para Nicodemos? Se não nascer de novo, não vê. Se não nascer de novo, não vê. Como eu posso te explicar isso? Ao amanhecer, vamos supor que você está 4:30 da manhã, você foi para a praia, você fala assim, hoje eu vou ver o sol nascer. Aí você abre a janela, você está num apartamento assim, voltado para o leste, vai nascer o sol, está tudo escuro. Aí começa lá um clarãozinho, vai do lado do leste, vai, daqui a pouco sai aquele sol bonito. Isso é ver o reino de Deus. Estava tudo escuro, mas saiu um clarão, uma coisa brilhou, e eu vi o que eu nunca tinha visto. Acendeu dentro de mim uma compreensão. Nasci de novo, meu espírito por dentro nasceu. Agora o que a criança faz quando ela nasce? Primeira coisa, chora e quer mamar. Então quem nasceu de novo não fica mais apático com a Bíblia. Num culto ele não vem porque tem que vir, é uma canseira. Quem nasceu de novo não é alguém que fica assim longe da palavra, longe da verdade, fica desligado. A criança nasce, quer mamar, chora, está viva. Quem nasceu de novo está vivo, quer a Bíblia, quer aprender, tem sede, está enxergando, sentindo Deus, está vivo. Agora
Está vivo, ele vai se expressar, a vida nova se expressa. A vida nova pulsa dentro de alguém que nasceu de novo. E não adianta falar, vamos para a igreja. Não fala nada de vir para a igreja. Você tem que mostrar o evangelho para ele, que ele nasça de novo. Vamos lá para o pastor falar com você. Não, o pastor não vai falar nada. A pessoa pensa, quer arrastar a pessoa para a igreja, pensa que vai resolver o problema. Não vai. Como introduzir o evangelho para que uma pessoa nasça de novo? Essa é a verdadeira sabedoria. Ele não vai nascer de novo se for com uma rosa dourada, que nem nós fazia, olha, toma uma rosa dourada aqui, ó, põe na tua casa e vai para a igreja. Isso não vai nascer, ninguém vai nascer de novo assim. Não vai. Por isso que a pregação do evangelho é uma coisa delicada, não é uma aventura, não é uma criancice, não é uma brincadeira, não é um show. Não é chegar num palco e cantar um monte de coisa, vai dar tudo certo, vai dar certo, levante ano, os ritmos, tá, pum, pá, pá, todo mundo, tudo doido. Você vê os cantores hoje, parece gente do mundo, tudo doido. Né, cantando tudo assim. Isso não é o evangelho. Vai agregar uma multidão em volta de você, todo mundo vai fazer de você o ídolo, e canta, e todo mundo assim, vê os crentes, bate palma, vai para cá, vai para lá. Isso não vai nascer de novo. Não vai nascer de novo. Aí você vê o que o cara está cantando. O que ele está cantando? Não vou nem falar. Deve você gostar da música. Vocês estão entendendo? Aí você vê aquela multidão de jovens pulando, dançando. Deus abençoe eles. Eu falo assim, quantos daí nasceram de novo? Quantos estão vivos realmente? O evangelho para eles é só pular e gritar, depois eles vão embora, vão lá na Nova tomar cerveja a noite toda, encher a cara, estão namorando, transando, fazendo tudo que está errado, mas naquele momento ele é sou de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus. Não nasceu de novo. Vocês estão entendendo isso, queridos? Aí o rapaz crente vai sair com a namorada que é crente. Para onde que eles vão? Para o motel. Sou de Jesus. Só lá na balada evangélica, no point gospel, né? Depois não é mais de Jesus, porque não nasceu de novo. Vocês estão entendendo ou não? Porque não nasceu de novo, gente. Não nasceu de novo. Então, como é importante, quando nasce de novo, tem vida, tem sede, gosta da verdade, chora para mamar a palavra de Deus, é atraído para a palavra de Deus, é atraído por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim mesmo. A atração não é o show, não é o ídolo evangélico, não é o encontro na praça, a atração não é o profeta, não é a coisa orada, a atração é Jesus Cristo, é atraído por Ele. Se não nasceu de novo, não vê o reino. Então Nicodemos, um homem inteligentíssimo, de muita cultura, inteligente, um dos principais, não entendia o que era nascer de novo. Então vamos ler aqui dois textos de Pedro, primeiro de Pedro, vamos lá. Queridos, quando eu falo dos jovens, eu sei o que estou falando. É difícil encontrar um casal de crente que não vai para o motel. É raro. É raro. Eles estão na igreja, às vezes estão cantando lá no louvor, né? Estão lá cantando, oh, legal, mas fora eles estão vivendo tudo atrapalhado. A igreja virou só aquele momento ali de se encontrar, entende? Eu conheço um monte de jovem crente. Se você for na Nova depois do culto lá, vai na Nova ali, eles falam Nova, vai naqueles barzinhos ali. Alguns estão lá com aquele arguilha, aquilo lá, chupando uma fumaça, pelo amor de Deus. Com aqueles negócios chupando uma fumaça, pelo amor de Deus. Mas na hora do louvor estão lá cantando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão lá, levanta a mão. Aí lá, depois estão lá chupando aquela fumaça. Aquilo é um veneno, não é um veneno aquilo? Passaram vários jovens aqui pela igreja. Nós temos poucos jovens. Eu não vou trazer samba evangélico para dentro da igreja, não vou trazer doideira, não vou trazer. Não adianta, atrair, não vou trazer. Não vou perverter a coisa só para o jovem ficar aqui. Não adianta. É uma tática, sei. É a tática.
Eu fiz um levantamento de todos os que passaram aqui, inclusive as minhas filhas. Não me escondo, não. Eu perguntei assim, e aquela moça? Está indo na igreja? De vez em quando vai. Como que ela está? Está enchendo a cara de cerveja. É mesmo? Que tristeza. E aquela? Aquela não vai mais na igreja. Tinha mais mulher que homem na igreja. Aí você vai ver o roteiro. Eles cantaram, eles dançaram. Você lembra que elas tinham os vestidinhos, dançavam assim na igreja? Não dançavam? Não tinha uma que ensinava? Não dançava tudo? Dançavam. Procura todos eles. Eu procuro todos eles. Os meninos também. Aí eu falo, e aquele lá? E aquele lá é muito abalado. Eu falo, mas não vai na igreja? Não. E aquele? Aquele está queimando um fumo lá. Mas meu Deus do céu, um dia brigaram comigo. Tinha um que cantava com a gente e enchia a cara de cerveja, eu não sabia. Aí eu dei uma bronquinha em um, o pai dele falou assim, tá vendo? Daquele que bebe cerveja ele deixa cantar. Mas meu filho, que é bonzinho, que não é mais agora, ele não deixa cantar. Mas eu não sabia, fazia tudo escondido. Nunca nasceram de novo, queridos. Vocês estão entendendo isso? Nunca nasceram de novo. Nunca aconteceu aquilo dentro deles. Deus para eles é vir aqui, fica assim uma chatice, fica aqui, ainda mais a minha pregação, não entende nada, uma chatice. Mas não nasceram de novo. Quem não nasceu de novo não vê o reino, mas quem nasceu. Eu lembro quando eu nasci de novo, estava viciado em droga, garoto novo, né? Torcedor do Corinthians, nunca tinha visto meu time ser campeão, né? Está um samba terrível lá fora, e eu dentro de uma igreja assim, prestando atenção no samba, quase fazendo assim lá no banco. Não entendi nada da pregação. Aí veio 3 moças aí cantaram uma música, Cristo é meu, minha vida se transformou. Quando eles cantaram, Cristo é meu, minha vida se transformou, eu encontrei Jesus. A partir daquele dia acendeu uma coisa aqui que está viva até hoje, só com uma compreensão diferente. Eu não tinha entendimento naquele tempo, mas aquilo acendeu, ficou vivo dentro de mim. E até hoje está vivo dentro de mim, nunca apagou. Nesses 36 anos, nunca apagou. De vez em quando eu passo umas lutas pessoais que todo mundo passa, mas aquilo está vivo até hoje e nunca vai apagar, porque aquilo que nasceu de novo não se apaga. Não se apaga, não tem nenhum poder no mundo que mata aquilo que nasceu de novo. Mas se não nasceu de novo, não vê. Não vê. Uma pessoa que não nasceu de novo, está dentro da igreja, ela vai cair para o Velho Testamento, ela vai cair para as campanhas do Velho Testamento, para as profetadas, ela vai ficar rodando nisso, ela vai ficar meia doida, confusa a cabeça dela. O pastor que não nasceu de novo, o que pastor? Pastor que não nasceu de novo, está cheio deles. O que não nasceu de novo não entende o evangelho, não tem espírito para entender. Então ele vai ficar falando aquilo que eu falei para você, se não é naudismo, vai para o inferno. Ele vai falar isso para as pessoas, porque não nasceu de novo, vai ficar no Velho Testamento rodeando muralha a vida inteira, isso falando isso só. E quem não nasceu de novo, ele é uma fonte que vai secar, mais cedo ou mais tarde seca. Ele seca, vai secando. Mas vamos lá para 1 de Pedro, que eu falei, 1 de Pedro capítulo 1, eu já tinha falado 1 de Pedro, né? O que é esse novo nascimento? Pedro explicou bem isso. 1 de Pedro 1, vamos ler versículos 3 até o 5. O 1, 3 a 5, ele fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, o que ele fez? Nos regenerou, uma pessoa regenerada, nascida de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ela foi regenerada para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada onde essa herança? Nos céus para vós outros. E quem foi regenerado, olha aqui, vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, como? Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então ele fala aqui,
Ele nos regenerou para uma viva esperança, nasceu de novo, para uma herança incorruptível. Onde está essa herança incorruptível? Está reservada nos céus. Então nos céus existe uma herança, que é nossa, que quando nós chegarmos lá nós vamos assumir a nossa herança. Agora, pelo amor de Deus, você acredita nesse versículo 5? E essas pessoas, olha lá, que sois guardados, você é guardado. Gosto da tradução atualizada, porque fala isso, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, nós que fomos nascidos de novo, regenerados, nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós não estamos entregues na mão do diabo. Nós não estamos com medo de macumba, nem de olho gordo, nem de inveja. Nós não precisamos fazer essa campanha que eles falam de fechar o corpo. Fechar corpo é macumba, não é igreja, gente. Nós não precisamos fazer essas coisas. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Você acredita nisso? Então tem um poder de Deus que me guarda. Vou brincar de novo. Se eu chegar em casa e tiver um boi sem cabeça, uma vela desse tamanho, macumba para o pastor, eu vou dar risada, sou guardado pelo poder de Deus, e aquilo vai, tô nem aí. Agora, quem não crê nisso, que é guardado pelo poder de Deus, chama o pastor, uma velinha assim, e uma cabeça de passarinho, vai ser supersticioso, olho gordo, inveja, macumba, feitiçaria, você tem demônio, vai fazer isso, não vai? Vou pro descarrego, que sois guardados pelo poder de Deus. Guardados para quê? Mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último dia, a salvação completa. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Vamos lá, no capítulo 3 dessa carta, olha o que ele diz. Versículo 23, desculpa, não é capítulo 3, capítulo 1 mesmo. Tendo purificado a vossa alma, versículo 22, pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, como que nós somos regenerados? Nós viemos de uma semente corruptível de Adão, nascemos corruptíveis, mas agora nós somos regenerados de uma semente incorruptível, uma outra semente veio para dentro de nós, uma semente incorruptível.